A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 355 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler a primeira carta de São João nos seus capítulos 1º ao 3º. Também leremos a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que compreende 3 capítulos. E ainda, por fim, dos Provérbios, no capítulo 30, leremos os versículos 21 a 23. Primeira carta de São João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que a nós se manifestou. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um Paráclito, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Nisso sabemos que o conhecemos,
se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Jesus Cristo, deve também caminhar como ele caminhou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, pois as trevas cegaram seus olhos. Eu vos escrevo, filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também o seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristãos estão aí. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo, e todos sois conhecedores. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi essas coisas a respeito dos que procuram enganar-vos. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter confiança quando ele se manifestar, e não seremos envergonhados por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, conhecei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Capítulo 3. Vede que grande amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Todo aquele que comete o pecado pratica a iniquidade, pois o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca.
e todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, pois a semente de Deus permanece nele, e não pode viver pecando, pois nasceu de Deus. Nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não vem de Deus, e quem não ama o seu irmão também não. Esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós. Ora, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com ações e em verdade. Nisso conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e tudo conhece. Amados, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos com confiança a Deus. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer sempre a Deus a vosso respeito, irmãos, como é justo, pois a vossa fé faz grandes progressos, e cresce o amor mútuo de cada um de vós por todos. Assim nós mesmos podemos nos gloriar de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e da vossa fé em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais. É isso um indício do justo juízo de Deus, para que vos torneis dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. De fato, é justo aos olhos de Deus retribuir tribulação aos que vos atribulam, e a vós, os atribulados, retribuir o alívio conosco na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu com seus anjos poderosos, num fogo chamejante, para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser reconhecido admirável entre todos os que tiverem acreditado. Porque fidedigno é o nosso testemunho a vosso respeito naquele dia. Eis porque não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do seu chamado, e por seu poder cumpra plenamente toda a boa vontade e a ação da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós sereis glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Capítulo 2. Nós vos pedimos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dele, que não vos deixeis confundir a mente, assim tão depressa, nem vos alarmeis com alguma inspiração ou discurso ou carta atribuída a nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. Primeiro deve vir a apostasia, e se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe a adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Acaso não vos lembrais de que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado aquele que até agora o retém. Então será revelado o iníquo, que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com a manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres, sinais e prodígios enganadores, e com toda a sedução da iniquidade para os que perecem, por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. Por isso Deus lhes envia uma força que os extravia, para que creiam na mentira, de modo que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Nós, porém, devemos continuamente dar graças a Deus a vosso respeito, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu como primícias para a salvação, na santificação do Espírito e na fé da verdade. Para isso ele vos chamou pelo nosso Evangelho, alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por nossa palavra e por nossa carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na sua graça nos amou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, console vossos corações e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Capítulo 3. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada, como é entre vós. Orai também para que fiquemos livres das pessoas inconvenientes e más, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Quanto a vós, estamos certos no Senhor de que estáis fazendo e continuareis fazendo o que ordenamos, e que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo. Ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que proceda de modo desordenado e contrário à tradição que de nós recebestes. Vós mesmos sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de modo desordenado. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, com esforço e cansaço, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas assim agimos para que nos dessemos a vós como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, isto vos ordenávamos: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, ouvimos que entre vós há alguns que procedem de modo desordenado, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer à nossa palavra nesta carta, que fique marcado. Não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. No entanto, não o considereis como inimigo, mas adverti-o como a um irmão. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz, sempre e de toda maneira. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas.
É assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Provérbios capítulo 30, versículos 21 a 23. Por 3 coisas é abalada a terra, mesmo 4 que ela não pode suportar: um escravo que chega a rei, um insensato farto de comida, uma mulher odiosa que se casa e uma escrava que fica herdeira da patroa. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Nós iniciamos hoje a leitura e a reflexão das cartas de João. As 3 cartas, elas pertencem ao 2º século e estão entre os últimos livros do Novo Testamento. Apareceram por volta do ano 110 e seu ambiente é a região de Éfeso, na Ásia Menor. São comunidades marcadas por desentendimentos internos no campo da cristologia, sobre o tema do julgamento final, sobre a ética do amor e sobre a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. O autor se enfurece contra aqueles que se distanciam do Evangelho, chegando ao ponto de chamá-los de anticristos. Inclusive, a palavra anticristo é uma palavra rara na Bíblia e que só aparece nos escritos de João. Ouvimos hoje os capítulos 1 a 3. Em alusão ao prólogo do Evangelho, o autor insiste no tema da vida feita carne e também sobre acolher ela de maneira comunitária, como certeza da vida eterna. Já no início, nós vemos o tripé das nossas relações como forma de estar em comunhão com Deus: o amor a si mesmo, o amor aos irmãos e o amor a Deus. Daí parte então o tema do conhecimento de Deus. Fundamental na busca do conhecimento é observar os mandamentos, sendo o amor o mais importante. O que deve orientar a vida de cada membro da comunidade cristã é a certeza do perdão. É reconhecer em Jesus como palavra de Deus feita carne o caminho que leva ao Pai, a fim de ter também consciência sempre atenta para identificar e combater o poder e as obras do mal. Essas obras estão no mundo onde se encontra a comunidade, e esta só tem razão de existir quando se deixa guiar pela vontade de Deus. Alguns membros se afastam da comunidade porque pretendiam viver de maneira isolada e individualista a experiência da fé. Consideravam a vida comunitária algo de menor importância e chegavam a entender a vinda de Jesus como algo secundário. O autor aí vai chamar então de anticristos, ou seja, são falsos profetas que vivem no meio dos seguidores de Jesus. Mas por outro lado, a comunidade não precisa se alarmar porque conta com a unção do Espírito Santo garantido pelo próprio Jesus. Nesse meio se fala sobre ter uma vida religiosa, já no capítulo 3, que significa estar atento às necessidades justamente dos irmãos necessitados. Nesse contexto aparece o exemplo de Caim, salientando que homicida não é apenas aquele que causa a morte física, mas todo aquele que impede que a vida do irmão seja desenvolvida de forma digna, de maneira plena, de maneira integral, ou ainda que pela omissão não contribui para isso. Por outro lado, com a entrega da própria vida, Jesus é o exemplo maior de que nenhum limite se pode colocar diante da exigência de viver a fé na prática do amor e da solidariedade. A vida cristã, ela não acontece em base ao medo dos castigos de Deus, mas sim no discernimento sobre as ações realizadas e na confiança em Deus. Não é necessária vergonha por conta dos pecados, nem fazer sentido a arrogância por causa da fidelidade experimentada. O amor aos irmãos é fruto da vida cristã e se justifica no fato de que Deus assumiu realmente a condição humana em Jesus. Lemos ainda a 2ª carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ela tem um estilo menos afetuoso que a primeira carta e pode ter sido escrita de Corinto. Ela retoma o tema da vinda do Senhor, apontando os sinais que precederão.
O sentido do trabalho, também já presente na primeira carta, como comprometimento do cristão na história, é novamente abordado aqui. Ela é composta por 3 capítulos. E aqui nós vemos que talvez a primeira carta ela tenha causado a impressão de que a vinda de Cristo aconteceria logo. Só que essa impressão foi ampliada pelo aumento de dificuldades e perseguições. Aí o que acontece? Provavelmente se espalhou boatos anunciando que estava próxima a vinda gloriosa de Jesus e causou confusão e espanto, como as notícias que volta e meia anunciam o fim do mundo nos dias de hoje, né? Ainda temos isso. Paulo ele vai então desmentir tais boatos com a linguagem dos profetas e apocalipses e apresenta sinais claros que permitem reconhecer o anúncio do julgamento final da história. Primeiramente, deve acontecer a apostasia, ou seja, uma crise geral causada pelas perseguições e tribulações que levam muitos a abandonarem a fé. E depois deve manifestar-se o homem ímpio, o grande adversário de Deus e do povo fiel. A tríplice designação de homem ímpio, filho da perdição e adversário, se refere aí provavelmente a todo o sistema opressor do Império Romano. Retomando a temática do trabalho, Paulo ele cobra a atitude de trabalhar justamente. É importante nós lembrarmos que ele está se dirigindo a uma comunidade que é composta por pessoas marginalizadas num ambiente de uma sociedade escravista. Aí, como o trabalho era considerado atividade de escravos, Paulo apresenta diversas motivações. Não se trata de uma novidade para os tessalonicenses, porque já ensina isso como tradição, como ponto de partida para a vida cristã. Trabalhar é um exemplo a ser seguido. É condição de assegurar o sustento da vida, é garantia de uma ordem social e certeza de uma paz social também. E, em consequência, trabalhar é condição para pertencer à comunidade. O contrário disso seria a desordem. Quer dizer, quem como cidadão livre defende o ócio, contraria a ordem de trabalhar e vive sem honra. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!